todos vocês. Estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 1, o objeto de conhecimento, a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. Detalhamento histórico de formação e consolidação do mapa da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. A hegemonia europeia e seu papel preponderante na organização do mundo contemporâneo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o capitalismo e o socialismo. Mas por que nós iremos estudar sobre o capitalismo e o socialismo? Porque nós temos que entender como é que vai ocorrer as mudanças geopolíticas no decorrer aí do tempo no nosso planeta, principalmente relacionado aí às mudanças entre o capitalismo e o socialismo, que acabaram refletindo nas mudanças territoriais, principalmente do continente europeu, onde tudo se inicia ali a partir das grandes navegações, o processo de colonização em outros continentes, como o continente asiático, africano, o americano, né? Então, a gente observa aí o que vai ocorrer no nosso planeta, essas mudanças territoriais muito ligadas à geopolítica. E esses estudos, então, a gente tem que entender como é que ocorre esse processo aí do capitalismo e do socialismo, porque é a partir desse momento aí, após as guerras mundiais, que começam a ocorrer também algumas mudanças, principalmente, né, com foco ali nos países europeus, que acabaram indo para outros lugares, principalmente para o continente americano, o continente africano e também o continente asiático, onde começam a ocorrer algumas mudanças e algumas divisões entre os países, tá? Então, nós iremos estudar essas características do capitalismo e do socialismo, tá bom, gente? Agora, quais são essas características do capitalismo e do socialismo? Olha só, nós iremos estudar que pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, né? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, onde se teve ali a bomba atômica no Japão, os Estados Unidos atingindo o Japão com uma bomba atômica, teve o fim realmente ali com a Guerra Mundial, no caso, a Segunda Guerra, né? Então, a gente observa que, de um lado, né, estava ali os Estados Unidos, tá? E do mesmo lado dos Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a União Soviética. Duas potências mundiais que se desenvolviam bastante nesse período da Segunda Guerra Mundial. Esses dois países, no caso, os Estados Unidos e a União Soviética, gente, eles estavam juntos, né, na Segunda Guerra Mundial. Porém, quando tem o fim da Segunda Guerra Mundial, eles começam a se separar, porque um queria ser melhor que o outro. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo ele vai ser dividido em dois blocos com sistemas políticos, sociais e econômicos opostos. Mas como é que vai ficar aí essa divisão? De um lado, nós teremos o bloco capitalista, né, que acaba sendo influenciado pelos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos ele começa a influenciar outros países para se juntar ao bloco capitalista. E do outro lado estava o bloco socialista, gente, que vai ser influenciado pela União Soviética, tá? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses dois países estavam juntos, duas grandes potências mundiais. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses países eles começam a se separar, tá? Então, um lado vai ser um bloco socialista, no caso a União Soviética, e o outro lado, o bloco capitalista, os Estados Unidos da América, ok? E a gente vai estudar as características de cada um desses.
O primeiro, o bloco que vai ser estudado, vai ser o sistema capitalista. Agora, quais são essas características do sistema capitalista que até hoje em dia a gente observa bastante entre os países? Vai existir uma economia de mercado, tá? Onde as empresas, diferente do governo, as empresas elas vão ter autonomia ali para determinar aspectos como o processo, o momento, a quantidade e o local de produção, daquele mercado que está se desenvolvendo, principalmente com o processo de industrialização, assim como os preços dos seus produtos. Então, essas empresas elas acabam tendo autonomia em todo esse processo, Então, quem manda é a empresa, tá? Diferente do socialista que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Além da economia de mercado, também uma outra característica que marca o sistema capitalista vai ser o quê? A propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção, gente, são ali de posse de indivíduos ou grupos de pessoas, que é aí que surge o quê? As empresas, Então, uma empresa normalmente pode ter um dono ou vários donos. Então, quem acaba mandando, os meios de produção ali vai estar em posse de indivíduos ou grupos de pessoas e não o governo, ok? Além da propriedade privada dos meios de produção, também teremos aí o trabalho assalariado, onde os trabalhadores, gente, recebem remuneração em troca do quê? Da utilização da sua força de trabalho. Então, isso acaba caracterizando o sistema capitalista. Mas não para aí não, tá bom? Outra característica aí do sistema capitalista vai ser o quê? A lei da oferta e da procura, onde há uma produção abundante, principalmente por conta da grande quantidade de pessoas em um determinado local, tá? Os preços das mercadorias, geralmente, elas acabam diminuindo por conta da alta produção, tá? E quando a produção ela acaba sendo escassa, quando ocorre aí alguma eventualidade que acaba diminuindo aquele recurso natural e isso acaba influenciando a produção, então a produção ela pode se tornar escassa, os preços tendem a aumentar. Por quê? Se tenho pouca quantidade, muita gente procurando, então eu vou aproveitar ali para aumentar o valor daquele produto. Então, tudo isso vai estar ligado ao sistema capitalista, tá? Que vai ser aí a lei da oferta e da procura. E outra característica que também que marca muito, o sistema capitalista vai ser o de concorrência, gente. A competição, entre as indústrias, entre as empresas, hoje em dia, acaba marcando, acaba aumentando aí as opções de compra para os consumidores, nós consumidores, e pode resultar em preços mais baixos, porque está ocorrendo ali uma concorrência. Isso tende a ocorrer, tá? Mas a gente vai estudar aí que vamos existir, por exemplo, situações em que as empresas elas se juntam e acabam colocando o mesmo valor, então o consumidor não tem escolha, que é aí que acaba surgindo os cartéis, tá? E já a gente observa também que essas empresas, gente, elas buscam oferecer produtos e preços competitivos, tá? Então, isso acaba ocorrendo muito no sistema capitalista, que acaba marcando também, no caso aí, a concorrência. Agora, a gente também vai estudar, gente, que no capitalismo, com o passar dos anos, foi se expandindo, tá? Então, olha só, o capitalismo e a sua expansão mundial, a gente vai estudar que até o fim da Segunda Guerra Mundial, aí no período de 1939 a 1945, os países desenvolvidos, principalmente ali os países europeus, então por isso que a gente observa muito, esses estudos através dos países europeus. Então, esses países eles vendiam esses produtos industrializados para onde? Para os países emergentes, onde ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento. E acabavam comprando deles matérias-primas. Então, os desenvolvidos, eles vendiam os produtos industrializados, para os países emergentes, e os países desenvolvidos acabavam comprando matéria-prima dos países emergentes. Então, o que vai ocorrer neste momento? Vamos ter a divisão
Internacional do Trabalho, conhecido como a sigla DIT. Tá? A Divisão Internacional do Trabalho, gente, começa a dividir essa situação aí em relação ao trabalho por conta dos países desenvolvidos e dos países emergentes, tá? Os países que ainda estão em processo de desenvolvimento. Tá? Então, os países desenvolvidos, como eles são mais desenvolvidos, né, por conta do processo de industrialização que ocorreu ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, também com o surgimento aí de um mundo bipolar, né, e começa essa divisão, onde os países desenvolvidos vendiam os industrializados, porém, para se industrializar um produto precisa de matéria-prima, então os países desenvolvidos compravam essas matérias-primas dos países emergentes, e até hoje em dia a gente observa que é assim. Agora, após, né, a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos, eles começam a o quê? A instalar, né, empresas em outros lugares. E essas empresas, né, que são conhecidas como as empresas transnacionais, começam a ir para países onde está aquela matéria-prima, tá? No caso aí, vários países emergentes. Agora, como que o capitalismo ele vai estar aí relacionado a essa expansão em países emergentes? Olha só, nós estudaremos, por exemplo, que países como a África do Sul, né, a Argentina, o nosso próprio país, o Brasil, a Índia e o México, gente, que são considerados países emergentes, né? Eles começam a ter muito essa ligação e adquirir o quê? Essas empresas transnacionais. Então, a gente observa que vão estar inseridos aí no contexto da economia global, aí sendo esses países emergentes e alguns países, né, emergentes, que também são considerados países em desenvolvimento, passaram a exportar os produtos industrializados, porque nesses países, né, considerados países emergentes, eles vão ter o quê? As matérias-primas. E essas indústrias, elas começam a se instalar nesses países, que acaba vendendo produtos industrializados, tá? Ainda a gente observa que nesse período vai surgir uma nova divisão internacional do trabalho. Agora, quais serão os principais fatores, né, para essas indústrias irem para esses países emergentes? Um dos principais fatores, gente, vão ser aí os recursos naturais encontrados, né, nesses países emergentes, a mão de obra de baixo custo, tá? Onde ali é uma qualificação, né, onde não se tem, onde não ocorre essa qualificação, tende a ter esse baixo custo aí na mão de obra. Então, isso é um fator atrativo para essas indústrias irem para esses países emergentes. Um vasto mercado consumidor. Imagina o Brasil, gente, que com a quantidade de habitantes que se tem, a população brasileira, é um vasto mercado consumidor. Então, isso chama muito a atenção. A Índia, gente, também é um dos principais mercados consumidores também atualmente. Então, isso acaba chamando muito a atenção com esse vasto mercado consumidor e fatores de energia alternativas. Por quê? Para uma indústria funcionar, né, que vai estar muito ligada a esse processo do capitalismo, o que tem que ocorrer? Tem que ter energia elétrica. Então, esses países emergentes, eles acabam tendo várias fontes de energia alternativas, né? A termoelétrica, a hidrelétrica, a eólica, a solar. Então, isso acaba também chamando muito a atenção, ok? Então, a gente observa, né, essas características aí com o desenvolvimento do capitalismo até os dias atuais. Então, a gente observa que ocorre muito essas mudanças, tá certo? Mas, além de nós estudarmos, né, sobre esse processo de mudanças que acabam surgindo com esse processo capitalista, né, que vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, e a gente observa que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer aí a divisão, né, do planeta aí por conta do mundo bipolar, o sistema capitalista, o sistema socialista, né, a gente observa que vai ocorrer várias mudanças no decorrer desse período aí em vários países,
tá? Nós estudamos sobre essas características, né, do capitalismo, observando aí que vai ser bastante vasto e até hoje em dia a gente observa muito essas características no nosso dia a dia, de um mercado consumidor, de uma concorrência, diferente do que nós iremos estudar agora, que vai ser aí as características do sistema socialista. Então, olha só, gente. Essas características do sistema socialista vai estar ligado principalmente ao quê? A uma economia planificada, a estatização e o pleno emprego. Então, nós iremos estudar as características de cada um, né, desse que está ligado ao sistema socialista, tá? Então, essas características do sistema socialista, a economia planificada, o Estado é que vai decidir o que e como produzir, tá? Para atender aí as necessidades de bens e serviços para a população, né? Muito ligado também à parte da saúde, da educação e da habitação. Então, isso acaba se tornando uma economia planificada, tá? Diferente de uma estatização, onde vai estar relacionada ao quê? A terras e meios de produção que vão ser de propriedade do Estado, que acaba determinando os salários da população. Então, vai estar muito ligado o quê? A essa estatização, tá? Ligado às características do sistema socialista. Mas, além da estatização, também teremos o pleno emprego. O Estado, né, com o sistema socialista, ele vai assegurar emprego a todos, visando o quê? Reduzir as desigualdades sociais. Então, olha só, a gente observa essas diferenças, né, do sistema socialista para o sistema capitalista. Então, o sistema socialista é o Estado acaba decidindo ali, né, como é que vai ocorrer a economia, como é que vai se desenvolver, quais serão as necessidades da população, e vai estar ligado também à estatização, com a produção, né, com a propriedade ali, que acaba sendo também do Estado e acaba determinando os salários, e também o pleno emprego, onde o sistema capitalista ele visa, né, assegurar emprego a todos e acabar reduzindo aí as desigualdades sociais. Então, isso, gente, realmente acaba marcando esse mundo bipolar, né, que acaba surgindo uma guerra, gente. A Guerra Fria, tá? Agora, o mundo bipolar, gente, ele vai se referir a um período da história após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que acaba sendo caracterizado pelo quê? Pela divisão política e ideológica do mundo, em dois blocos dominantes, né? O bloco capitalista, que nós já estudamos ali as características, que vai ser liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, que acaba sendo liderado pela União Soviética, que também já estudamos as suas características. Agora, essa divisão, gente, criou o quê? Uma dinâmica, né? Do confronto e da rivalidade que acabou ficando conhecida como uma Guerra Fria. Então, a gente observa, né, através do mapa aí, como é que ocorre aí essas divisões. Em vermelho, nós teremos aí os países que vão estar ligados, né, ao quê? A parte socialista, e já na parte verdinha, a gente observa que estão os países ligados ao capitalismo, ok? Então, a gente vai estudar e observar como é que ocorre essas divisões através dessa ordem bipolar. Então, a gente estuda também através dessa ordem bipolar, gente, que os Estados Unidos, né, e os aliados ali dos Estados Unidos, eles vão estar juntos através do sistema capitalista, que vai ser baseado na propriedade privada, né, dos meios de produção, a economia de mercado e uma democracia representativa, diferente, tá, da União Soviética e os aliados, né, porque cada um desses países tinha os seus aliados também. Então, a União Soviética vai estar ligada ali ao sistema socialista, com a propriedade estatal, é o Estado que acaba comandando ali dos meios de produção, acaba tendo uma economia planificada e um regime político de partido único, tá? Então, a gente observa aí que realmente vai existir essas diferenças. Agora, quais serão essas áreas aí de influência da
Guerra Fria, né, que acaba surgindo por conta dessa divisão. Os Estados Unidos, eles acabavam exercendo a influência sobre a Europa Ocidental e o Japão. Agora, prestem atenção, Japão, gente, o Japão estava do lado dos Estados Unidos da América, o país, né, que devastou o Japão com o fim da Segunda Guerra, na verdade, dentro do fim da Segunda Guerra Mundial, né, com a bomba atômica ali. Então, vocês podem imaginar ali um país que estava em guerra com outro, está do mesmo lado ali na Guerra Fria, né? Existe essa situação, tá? Os países ali estão... Por isso que a gente estuda essa geopolítica. Mas os Estados Unidos, né, exercendo ali influência sobre a Europa Ocidental e o Japão, a União Soviética também vai ter a sua influência, né? Principalmente ali com o leste europeu, também conhecido como Europa Oriental, e a China. Tá? Agora, nesse período com a Guerra Fria, gente, nós teremos um plano conhecido como Plano Marshall, tá? O que vai ser esse Plano Marshall? Gente, os Estados Unidos, eles começam a investir na reconstrução das economias, principalmente dos países europeus, os países da Europa Ocidental, e olha só, o Japão. Então, olha só, é por isso que a gente observa aí que o Japão ele vai estar do lado dos Estados Unidos. Após ser devastado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos propõem, né, a reconstrução do país. Porém, nada de graça, né? O Japão vai ter que pagar depois para os Estados Unidos, que foi arrasado, né, aí pela Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, e também os Estados Unidos queriam impedir o quê? A difusão do socialismo. Então, o Plano Marshall, os Estados Unidos vai criar esse plano para realmente colocar aí vários países europeus, principalmente da Europa Ocidental, e o Japão juntos, né, para não ocorrer aí a difusão do socialismo. Mas o continente europeu, gente, ele não vai ser totalmente socialista. Então, é aí que vai ocorrer o quê? A sua divisão na Guerra Fria, que vai surgir o quê? A cortina de ferro, gente. A cortina de ferro, ela é conhecida como o quê? A fronteira ideológica, isso aí, gente, é de imaginar, né? A gente não é que tinha ali uma linha que acabou separando, não. Tá? Isso é imaginário, mas que era essa fronteira aí que acabava, né, separando a Europa capitalista da Europa socialista, que acabava separando a Europa ocidental para a Europa oriental, que acabou sendo conhecido como a cortina de ferro, que é essa fronteira ideológica, imaginária também, tá? Agora, a cortina de ferro, né, vamos ter de um lado a Europa Ocidental, que vai ser a capitalista, que vai estar sob a influência dos Estados Unidos da América, que a gente pode observar que são os países que estão aí no roxinho, né, no lilás, e a Europa Oriental, que vai ser a socialista, que vai estar aí sob a influência da União Soviética, que é essa parte vermelha. E vocês podem observar a Alemanha, gente. Observem aí. De um lado, nós teremos a República Democrática Alemã, que vai estar na parte oriental socialista, e a outra vai ser a República Federal Alemã, que já vai estar na parte capitalista ocidental. E é nesse período que vai ocorrer o quê? A construção de um muro. E esse muro, gente, vai ser o Muro de Berlim. Então, imaginem, um país, no caso a Alemanha, sendo dividida por conta dessa ideologia da Guerra Fria. De um lado estava ligado ao socialismo e de outro estava ligado ao capitalismo. Então, nós teremos, né, a construção aí do Muro de Berlim, que no período que estava ocorrendo, realmente ocorreu a divisão de famílias, onde estavam ali, vivendo naquele período, não podia entrar, não podia sair, só realmente caso ali, se fosse realmente autorizado, tá? Então, o Muro de Berlim, gente, nesse período aí de 1949, a Alemanha, né, ela vai ter essa divisão. De um lado, nós teremos aí a República Federal da Alemanha, tá? Conhecido com a sigla RFA,
onde nós teremos a Alemanha Ocidental, que vai estar ligada ao capitalismo, e também a República Democrática Alemã, a RDA, né, que vai estar ligado ao quê? A Alemanha Oriental Socialista. E em 1961, durante esse período aí da Guerra Fria, vai ocorrer o quê? A construção do Muro de Berlim, onde o governo da Alemanha Oriental iniciou a construção do Muro de Berlim para conter a migração de habitantes, né, que estavam ali na sua parte oriental em direção ao lado ocidental, tá? Então, nós teremos aí essa construção do Muro de Berlim, tá? Nesse período aí de 1961. Então, olha só, a gente também vai verificar, gente, que tudo isso, né, de um lado nós temos a Alemanha Oriental, que vai ter a sua capital, Berlim, que acabou tendo essa característica de Berlim Oriental, onde vai pertencer à União Soviética, e Berlim Ocidental, tá? Onde vai estar dividida em 3 zonas. Nós teremos aí a parte estadunidense, que vai pertencer também aos Estados Unidos, que vai estar junto com a Alemanha, né, Ocidental. Então, essa parte de Berlim Ocidental vai ter tanto essa influência aí estadunidense quanto a parte britânica e também a francesa, gente. Então, a gente observa realmente aí que ocorre essa divisão da Alemanha dividida, né? De uma parte nós teremos a Alemanha Ocidental e a outra Oriental. No lado, Berlim Oriental e do outro, a Berlim Ocidental, que acaba tendo essas características e dividindo esse país. No caso, uma Alemanha dividida. Então, olha só, nós iremos também observar, olha só, né, através do mapa, onde a gente observa melhor essa divisão da República Democrática Alemã, que no caso vai estar no lado oriental, e a República Federal Alemã, que já vai estar do lado ocidental. Então, isso, gente, acabou marcando muito várias situações que acabaram ocorrendo, tá? Que no caso aí, um deles vai ser o de armamento, né? Os Estados Unidos, a gente observa que vai estar de um lado e a União Soviética do outro. Então, com o fim, né, da Guerra Fria e do socialismo real, o que vai ocorrer? A União Soviética, gente, ela começa esse investimento, né, principalmente no processo de indústria, de desenvolvimento. Então, a gente observa que tudo isso, né, vai influenciar. E quais são essas influências? O de armamento também, né? Um vai querer ser melhor que o outro. Então, o que acaba surgindo? Armamentos, gente, ligados aí, eu sou melhor, eu faço melhor, eu tenho mais poder militar. Então, a União Soviética e também a parte ali dos Estados Unidos vai querer ali mostrar o seu melhor de armamento, né? Mas não fica só no poder ali, no poderio militar, não. Né? A gente também vai observar que, nesse período, uma outra situação que vai ocorrer vai ser o quê? Eu quero chegar primeiro no espaço. Então, o que vai ocorrer? Também, além do poderio militar, né, ali de armamento, também a espacial. Então, é isso que acaba marcando muito nessas características da Guerra Fria, que acaba, né, chamando a atenção aí, principalmente para quem chega primeiro no espaço. Então, quem acabou chegando primeiro no espaço foi a União Soviética, que também acabou chamando muito a atenção do mundo inteiro, tá? Agora, isso, gente, com o passar dos anos, né, um país querendo ser melhor que o outro, um querendo ter um poder melhor que o outro, porque queria comandar o planeta, né, naquele período, nós vamos ter um fim, né? Vai ocorrer o fim ali da Guerra Fria, fim desse mundo bipolar, né? Então, esse fim aí da Guerra Fria, né? A gente observa que vai ter o investimento da União Soviética em relação à indústria de armamentos, à indústria espacial, porém, né, como nós já verificamos, vai ser o quê? Negligenciado, né? Vai estar negligenciando, na verdade, outros setores econômicos. Então, o que acaba ocorrendo? A União Soviética acaba entrando em crise, porque esqueceram aí da população,
tá? Então, em 1985, quando a União Soviética já estava nessa grande crise, né, de querer ser melhor que os Estados Unidos, por conta de ter mais armamento, por conta de querer chegar primeiro ao espaço, mostrando ali que tinha poder, né, acaba esquecendo aí da população de um modo geral. Então, a população ela começa a se revoltar, tá? Não querendo mais a parte ali do socialismo real. Então, em 1985, Mikhail Gorbachev, que assumiu o governo soviético, ele vai ter duas posições. Vai criar a glasnost e a perestroika, tá? A glasnost, gente, iniciou a abertura do sistema político, né? Tendo uma mais ligação ali da população em relação à parte política. E a perestroika vai estar ligada a uma reestruturação econômica, vai estar ligado à parte da economia. De um lado, o glasnost, a política, a perestroika de outro, com uma reestruturação econômica. Porém, já era tarde. Tá? Então, realmente, aí, em 1989, vai ocorrer o fim da Guerra Fria e do socialismo real, onde o Muro de Berlim foi derrubado e vários países deixaram o bloco socialista, né? Acabam deixando ali a União Soviética e aderiram à economia de mercado, né? Queriam realmente se desenvolver. Tá? E em 1991, a União Soviética deixou de existir e suas repúblicas se tornaram países independentes, tá? Porém, ainda nos dias atuais, a gente observa muito, né, esses países aí que estavam ligados à União Soviética, ainda está ligado à Rússia, né? Depois, aí, com a dissolução da União Soviética, nós vamos verificar que a Rússia, né, acabou ali dominando, ainda continuando, né, seu poderio socialista. Tá bom, gente? Então, é aí que a gente observa, né, essas características do capitalismo e do socialismo. E assim, a gente finaliza a nossa aula.